Olá, meu nome é Ângela, sou professora de administração. Estava com saudade de vocês. Hoje, nossa aula vai ser de administração pública. Pessoal, antes da gente adentrar na administração, é bom que a gente tenha um pouco de noção do que é administração pública. E para isso, vamos voltar lá no ensino médio, nas aulas de história, e relembrar a época do absolutismo. Foi a época que o poder era concentrado nas mãos de só pessoa. Quem era essa pessoa? Era o rei. E ele mandava e desmandava, certo? Então, o que é administração pública? O que vocês entendem por administração pública? É formada por um conjunto de entidades, pessoas jurídicas, agentes públicos e órgãos públicos que têm por finalidade exercer a função administrativa. De quê? De planejar, dirigir, organizar, controlar. Todas essas são as funções, gente. Tudo que você vai fazer antes, você tem que fazer um planejamento, certo? Você vai planejar algo, aquilo que você almeja a conquistar, certo? Então, você faz um planejamento, depois você vai dirigir aquele planejamento. Depois você vai o quê? Organizar seus gastos, seus custos, seus serviços, materiais, e depois vai fazer o quê? O controle de tudo isso. Então, as funções é planejar, dirigir, organizar e controlar. Controlar tudo, então, o quê? Que a gente vai falar um pouco da administração pública, então, vai planejar o que acontece dentro do Estado, do nosso país, certo? Ou seja, obedecer os objetivos do governo, de forma a atingir o bem comum. O que seria esse bem comum? A palavra administração, AD, direção, já fala assim, AD, direção. O que você vai administrar? Mister, administra, obediente. O mister é obediente. AD é direção, que você vai direcionar algo. Então, mister, obediência. Vem do latim, significa administrar, obedecendo à vontade de uma autoridade, no caso de uma administração pública. O administrador público irá realizar o seu serviço visando atender às necessidades da comunidade que elegeu para esse cargo, certo? Então, a gente vai ter que tem que ter uma pessoa responsável para dirigir aquele cargo, para administrar aquela cidade, o país, o estado. Desde os primórdios na sociedade, a administração fez parte do nosso cotidiano, o cotidiano do indivíduo. Na pré-história, o homem já se organizava de acordo com suas necessidades, evoluindo com o passar dos tempos. A época do absolutismo foi a época que o poder era concentrado nas mãos de uma só pessoa, como eu já tinha falado, né? Só uma pessoa, que no caso era o rei. E o que esse rei fazia? Ele mandava e desmandava dentro daquela sociedade. A administração pública, o conceito básico que é, podemos identificar, no caso, no mundo, uma enorme multiplicidade de empresas, órgãos públicos, organizações não governamentais, autarquias, fundações, associações, certo? Então, tudo isso é dentro da organização. Então, gente, vamos... o que é as noções da administração pública? As noções, o que é? Os conceitos. Conseguimos visualizar, distinguir, relativo a servos, algumas das atividades que esta Constituição, tão diferentes, executa no seu dia a dia. O que todas elas têm em comum? O que tem em comum em um hospital, em um cinema, em uma repartição pública, uma escola particular? Em primeiro lugar, podemos denominá-la todas sendo organizações humanas. Temos as organizações públicas, estaduais, municipais, as particulares, as não governamentais, as mistas, as temporárias. Tudo isso faz parte das organizações, certo? As funções da administração é o quê? É o planejamento, dirigir, organizar, controlar. Isso são as funções da administração,
certo? Então, gente, em segundo lugar, vamos encontrar algumas semelhanças muito fortes entre todas essas organizações. O que seria? Todas elas têm o objetivo a serem alcançados e realizar um objetivo para o quê? Ter tudo isso dentro de uma organização. Para executar essas atividades, necessita mobilizar uma determinada quantidade de recursos. Quais são esses recursos? Humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, certo? Isso são o quê? Para mobilizar a quantidade de recursos, os recursos que tem. Toda organização, ela tem que ter humanos, são as pessoas que vão trabalhar nessas organizações. Os materiais, tem que ter um material para ser executado. E a tecnologia, que hoje a gente trabalha com a tecnologia, temos que nos adequar a essa tecnologia. E o financeiro, que é o mais importante, né? Então, isso são o quê? As atividades dentro dos recursos da administração. Os objetivos. Vamos lá. Tomar decisões significa basicamente fazer escolhas. Que objetivos nossas organizações devem seguir? Que metas vamos buscar? Por que buscar determinadas metas e não outras? Em que prazo nós alcançaremos tais objetivos? Quais são as atividades necessárias? Quem vai executar tais atividades? Quem ordena? Em que ritmo? Como fazer tais atividades? Será preciso mudar as atividades? Que recursos nós vamos usar? Onde nós vamos usar? Em que encontrar? Vamos mantê-lo nas organizações? Como vamos resolvê-lo? Isso são alguns questionamentos que a gente faz dentro da administração. Como vamos motivar os membros da organização? Como vamos fazer para tomar decisões acertadas sobre questões anteriores? Como evitar erros? Isso são questionamentos que a gente faz dentro da administração, certo? Então, vamos dar continuidade. Os elementos fundamentais do Estado são eles. Quem são eles do Estado? Vamos lá, falar um pouco sobre esses fundamentos. O governo, o povo, o território, o poder, a soberania, esses são os elementos, certo? O governo é responsável por administrar e dirigir um Estado. Ele é importante para que o poder seja executado e cumprido dentro da sociedade. O povo é formado pelos indivíduos que habitam um determinado local. O território é uma área delimitada, dominada por um governo. E o território, né, que eu já estou falando do território, é uma área delimitada, dominada por um governo. A soberania é representada pela autoridade suprema e organizada, conduzir de acordo com a vontade do povo, cumprindo as decisões tomadas, até mesmo com o uso da força, certo? Então, isso aí são os elementos fundamentais do Estado, que é o governo, o povo, o território e a soberania. Certo? E isso está envolvido dentro do Estado. O Estado é formado pelos detentores dos poderes políticos, econômicos e ideológicos. É uma organização capaz de ampliar normas e regras e deve ser cumpridas pelo indivíduo quando a democracia não faz parte do Estado. Este tende a beneficiar apenas as classes privilegiadas, certo? Assim, com a evolução, o Estado moderno passou também a se sujeitar às leis. Que leis são essas? A gente vai falar um pouco já das leis, quais são os tipos de leis, certo? Primeiro a gente está falando um pouco da introdução da administração pública para vocês entenderem passo a passo, tá bom? Os objetivos, os conceitos. A administração pública é uma atividade constante e importante para a resolução dos problemas de uma sociedade no tempo. Assim, é uma função do administrador público estar aberto a essas mudanças e não se acomodar com a administração fixa, mas entender as relações entre os cidadãos deste Estado, ok? Vamos lá para a forma de governo. Qual é? Alguns filósofos da antiguidade já eram influenciados pelas organizações do Estado,
como Sócrates, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Montesquieu. Cada um apresentavam o seu conceito sobre as formas das organizações do Estado, certo? Então, qual é isso? A atualização do sistema. Todos eles já tinham um conceito, certo? Então, ele contribuiu muito por essa administração. Isso aí são as formas de governo naquela época, certo? Então, atualmente, o sistema do governo presente na democracia são o quê? Os parlamentarismo e o presidencialismo. Esse parlamentarismo é o quê? O que se refere dentro da administração? Nesse sistema, o chefe do Estado, que é o chefe do governo, não semelhantes, o chefe do Estado não participa das decisões políticas, mas é a figura central deste governo. Já o chefe de governo é convocado pelo chefe de Estado para fazer parte do governo. Se for aprovado pelo parlamento, esse se tornar chanceler. Na Alemanha, o presidente do Conselho da Espanha, o primeiro-ministro da Inglaterra. Eles eram o quê? Uns parlamentares, do parlamentarismo. Em momento de crise, o parlamento poderá ser substituído, certo? No momento de qualquer um pode ser substituído no parlamentarismo. Para governar é preciso ter o apoio da maior parte dos membros do parlamento. Poder legislativo é chamado de poder legislativo. Se não houver essa maioria, ele poderá ser substituído. Se não tiver uma maioria, certo? Nesse parlamento, que qualquer hora ele pode ser substituído. Os membros do parlamentarismo podem apoiar o chefe de governo ou eleger um novo chefe. Isso é o parlamentarismo, estou falando. Vamos falar sobre o presidencialismo. O sistema em que o presidente-chefe do poder executivo é eleito para realizar as funções do chefe de governo e de Estado, ele não depende do poder legislativo, gente. Como no parlamento, que é diferente. O presidente poderá governar mesmo não tendo a maior parte de voto do poder legislativo. Os parlamentos podem se aproximar do poder executivo, que seja por ideologia, que seja por defender ou alcançar benefícios. Então, a diferença de um para o outro, o presidencialismo, ele não precisa totalmente do poder, certo? Do legislativo, entendeu? E o parlamentarismo já precisa também. Momento de, né? Então, isso aí você viu a diferença. A Organização Pública Federativa do Brasil está presente na Constituição Federal. Controle da administração pública, né, que é o Estado, os legislativos, o judiciário, então os municípios, os recursos federais. Então, todos isso aí, o Congresso Nacional da TCU, certo? Isso é a administração pública federal. Só um minuto. Dúvida dos poderes. A divisão dos poderes é o quê? A ideia sobre divisão dos poderes surgiram na antiguidade com os filósofos primórdios. Dos primeiros, Aristóteles cometeu sobre essa divisão em seu livro A Política, certo? A Política, abordando que na estrutura dos poderes deveria fazer parte do magistério, os juízes, a Assembleia dos Cidadãos, o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Só um minutinho, eu vou ajeitar aqui a câmera. Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, certo? Então, isso aí é a divisão dos poderes na Constituição da Administração Brasileira, certo? Então, a divisão política administrativa brasileira é representada na Constituição Federal do artigo 18. Ela surgiu no período colonial, quando o Brasil dividia-se em capitanias hereditárias e, posteriormente, foram surgindo outras configurações que proporcionavam maior controle administrativo do país, certo? O Brasil é formado por 26 estados. A União, que é o Distrito Federal, cuja capital é Brasília, e os municípios, sendo eles uma república federativa. Cada ente federativo possui sua autonomia financeira, política e administrativa. Então, cada um tem uma política financeira administrativa.
fica responsável por cada região, certo? Em que cada estado deve respeitar a Constituição Federal e seus princípios constitucionais. Além de ter sua Constituição própria, e também cada município tem que ter o quê? Através de sua lei orgânica, poderá ser sua própria legislação, certo? Deu para entender até aí? Essa organização é formada por 3 poderes, que eu já falei, né? Que é o executivo, legislativo e poder judiciário. Então, vamos falar um pouco do poder de nível federal, certo? Então, tem 3 poderes, que é o nível federal, estadual e o municipal. O federal, a União realiza a administração pública e ela é representada do governo federal, composta por um conjunto de pessoas jurídicas de direito público, certo? De direito público. Olha aí um quadro demonstrativo no qual... só um minutinho que eu vou ajeitar aqui a câmera. Poder, que é o poder a níveis federais, estaduais e municipais, que é o legislativo, executivo e judiciário. Ele está bem demonstrativo de qual Congresso Nacional, que é as câmaras dos deputados, que é lá no legislativo, que é federal, que é do estadual, a Assembleia Legislativa do Deputado Estadual, que é o municipal, que é da Câmara Municipal dos Vereadores, certo? Então, isso faz parte do legislativo. E do executivo, é o federal, presidente da República, vice-presidente e ministros. Do estado, governador, vice-governador e secretários. Do município, prefeito, vice-prefeito e secretariado. E do judiciário, é o quê? Do federal, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal da Justiça, tribunais juízes federais. E estaduais, que é os tribunais e juízes, certo? Então, isso aí é um quadro demonstrativo para facilitar para vocês, certo? Essa divisão de poderes, que é aqui, o nível federal, que eu já falei, né? Que a União realiza a administração pública, ele é representado do governo federal, já está falando. Nível federal, governo federal, composto por um conjunto de pessoas jurídicas de direitos públicos, certo? E o nível estadual, o estado e o Distrito Federal realiza administrações públicas. Então, tem aqui, federal é o presidente, estadual é o governador e municipal é o prefeito. O poder legislativo dos municípios. Tudo bem? Estão entendendo? Certo? Então, vamos lá para as federações, que é a República e a Federação Pública. Certo? Essas organizações são formadas pelos 3 poderes, né? Que eu já falei, poder executivo, judiciário, poder legislativo, adota a teoria da tripartição dos poderes em 3 níveis, cada qual com sua função geral específica, que eu já expliquei, nível federal, estadual e municipal. Tais também nas organizações públicas encontramos questões relativas a campos tradicionais de estudo da administração, tais como os recursos humanos, os financeiros, a administração de materiais, a contabilidade, o orçamento, a prestação de serviços, atendimento ao público e tecnologia da informação. Certo? Convergência de essas gestões públicas e privadas, a administração pública, enquanto vertente específica na ciência da administração, preocupa-se com muitas questões comuns e esse campo conhecimento, de fato, também o Estado se manifesta em suas ações através da criação e funcionamento das organizações públicas, certo? E o que é essas organizações? Que tem também, faz o quê? Faz visto as necessidades do planejamento, organização, direção e controle, como eu já tinha falado para vocês, né? Então, aí o que vem também? Também nas organizações públicas encontramos a questão relativa a campos tradicionais do estudo da administração, como é o que eu relatei agora, recursos humanos, financeiro, administração
de materiais, a contabilidade, o orçamento, prestação de serviço, atendimento ao público e a tecnologia da informação, certo? Existe atualmente uma tendência muito forte nas organizações públicas, no sentido das mais incorporarem cada vez mais no seu gerenciamento diário. Algumas técnicas há muitos empregados nas organizações privadas, uma vez que o desafio é o problema das organizações são sobre muitos aspectos semelhantes, certo? No entanto, cabe destacar algumas características que tornam a administração pública diferente da administração privada. Qual é essa diferença da administração pública com a administração privada? Certo? Qual é essa diferença? Só um minutinho que eu vou ajeitar aqui essa câmera. Só um minuto. Entenderam? Então, no entanto, cabe destacar algumas características que tornam essa administração pública diferente da administração privada e que, por consequência, faz com que as formas de gestão apresentem certa especificidade. Faz com que as formas apresentem o quê? Diferenciar critérios, administração pública, administração privada, obtenção de recursos para o funcionamento da organização, receitas derivadas, tributos, impostos, as taxas e as contribuições, caráter compulsório. Essa necessidade contrapartidas em termos de prestação direta de serviços, certo? A receita advidas de pagamentos feito por livre e espontânea vontade da parte dos clientes, dos consumidores dos produtos e serviços. É eles que são responsáveis por esses impostos, né, para poder fazer a efetuação do pagamento, destinado às ações empreendidas pela organização interessadas atendidas. O cidadão, membro da sociedade, que possui direitos e deveres, interesses coletivos, sociais, certo? Eles têm uns direitos coletivos e sociais. O cliente é o indivíduo que manifesta suas escolhas no mercado. É ele que escolhe o que ele quer comprar, o que ele necessita, certo? O cidadão é um membro da sociedade. O cliente é o indivíduo que manifesta suas escolhas no mercado, interesses particulares, privados e individualizados. Mecanismo do controle do desempenho dos dirigentes, controle político por meio de eleições periódicas dos governantes, certo? Controle pelo mercado, através da concorrência com outras organizações, subordinação, ordenação jurídicas existentes. Tudo o que não está juridicamente determinado, está juridicamente proibido, princípio da legalidade. Nisso tudo tem o direito, todo que não está juridicamente proibido, está juridicamente facultado, certo? Então, tem que estar tudo dentro das leis. E quem determina as leis é lá no legislativo, no poder, certo? Que é concentrado lá dentro com os parlamentares. Então, gente, vamos ficar com essa primeira parte da introdução, certo? E na próxima aula a gente vai dar continuidade. Foi bom estar aqui nesse momento explicando como é essa parte da administração pública, certo? Essa primeira parte da aula vai ser a introdução para vocês poderem entender qual é essa diferença de poder, de como iniciou o poder, certo? Essa divisão de parlamentarismo, presidencialismo, do Estado, do governo, do povo, dos recursos humanos, das finanças, da administração de materiais, a gente vai ver também da contabilidade, do orçamento, do atendimento ao público, da tecnologia da informação. Tudo isso faz parte de uma organização, Então, até a próxima aula, certo? Segue no meu link lá no YouTube, tá bom? Tchau, até a próxima.